Tyler Riff Malloch do Projeto RM, seu canal sobre anos 80 e sobre idiomas também e outras coisas afins. E nesse vídeo, gente, eu vim prestar uma homenagem ao Titanic, aquele navio que era considerado como inafundável, mas que infelizmente acabou afundando, né? E você me pergunta, o que é que isso tem a ver com os anos 80? Tem tudo a ver, gente, simplesmente porque os destroços do Titanic foram descobertos em 1985. Sim, ou seja, 73 anos depois do naufrágio do navio. E também outra coisa que me fez fazer esse vídeo foram os 20 anos do filme. Exatamente, gente, já faz 20 anos. Caraca, como o tempo voa. Realmente o tempo voa, gente. E eu não podia deixar de homenagear esse filme que marcou uma geração inteira, né, gente? E que continua marcando aí. Todas as pessoas que assistem esse filme se emocionam, gostam desse filme. É um filme que realmente ele consegue prender você do começo ao fim. James Cameron foi um gênio em fazer esse filme, né? Eu vou falar de algumas curiosidades relativas ao Titanic e também algumas poucas curiosidades relativas ao filme, né? Eu vou focar mais no navio em si, um navio que realmente existiu. Então vamos começar, né, galera? A primeira é que o Titanic não foi fabricado na Inglaterra, como muita gente pensa. Na verdade, ele foi fabricado na Irlanda do Norte, em sua capital mais precisamente, em Belfast. E demorou cerca de 3 anos para ser concluído. O Titanic até então era o mais caro e o maior navio já construído, medindo 269 metros. Hoje o maior navio do mundo é o Harmony of the Seas, que mede cerca de 362,12 metros. A China está construindo uma réplica quase perfeita do Titanic, chamado Titanic 2, que vai ter sua viagem inaugural ano que vem, em 2018. O navio vai ser basicamente uma cópia quase exata do que o Titanic foi, com algumas diferenças, como sua largura. Sim, ele vai ser mais largo justamente para dar mais estabilidade. E também vai contar com um moderno sistema de GPS, em vez do telégrafo usado originalmente. E outra diferença é que esse vai ter bote salva-vidas o suficiente para todos os passageiros e membros da embarcação. Só por acaso. E para aqueles que gostam de videogame, Titanic Honra e Glória, ou Titanic Honor and Glory, é um novo jogo de videogame que está sendo produzido pela Vintage Digital Revival, também conhecida como Four Funnels Entertainment, que está produzindo e desenvolvendo o game desde 2012. O game recria com perfeição e exatidão os detalhes do navio original e também o processo de naufrágio. A demo já está disponível para todos aqueles que queiram saber como era estar no Titanic originalmente. O navio queimava cerca de 600 toneladas de carvão por dia, sendo necessária uma força humana de 176 homens que trabalhavam alimentando as fornalhas do gigante. O design do interior do Titanic foi inspirado no Hotel Ritz de Londres, ou seja, se você for a Londres, não esqueça de visitar o Hotel Ritz, porque realmente, vendo pelas fotos aqui, há várias semelhanças assim no estilo. E falando do interior, dentro do navio ainda havia várias outras coisas. Havia uma academia de ginástica, piscina aquecida, um banho turco, um canil para os cachorros da primeira classe, uma quadra de squash, que é aquele esporte que a gente joga com a bola contra a parede, entre outras coisas. Ou seja, gente, dentro do Titanic havia um mundo. Só não havia shopping center porque naquele tempo não existia. A famosa escadaria, que ficou mais famosa ainda por conta do filme, dava acesso a 7 dos 10 andares que existiam no navio. Réplicas da escadaria existem por todos os cantos do mundo, principalmente no Museu do Titanic em Missouri, nos Estados Unidos, e no Museu do Titanic em Belfast também. O Titanic teve um irmão gêmeo que era praticamente idêntico ao mesmo, o Olympic. Só que esse, felizmente, não naufragou, mas foi aposentado em 1935 e teve algumas de suas partes usadas na construção do Hotel White Swan, no norte da Inglaterra, como podemos ver pelas fotos. Após partir de Southampton, ao sul da Inglaterra, o navio ainda fez 2 paradas, em Cherbourg, no norte da França, e em Cove, na Irlanda. Agora as curiosidades começam a ficar tensas. O navio recebeu 6 alertas de iceberg durante sua viagem, porém isso não foi suficiente para que reduzissem a velocidade do navio e impedissem um trágico acidente. Alguns relatos afirmam que Joseph Bruce Ismay, que era presidente da empresa que construiu o Titanic, foi o responsável pela velocidade desnecessária do navio, a fim de mostrar potência aos tripulantes mais exigentes, digamos assim. E ele mesmo se salvou do acidente, entrando em um dos botes salva-vidas como mostrado no filme. O que foi muito criticado, realmente a imprensa e a sociedade da época caíram de peso em cima do Ismay.
O acidente poderia ter sido evitado se David Blair, quem vigiava a existência de icebergs nos oceanos, não tivesse esquecido dos seus binóculos no outro navio onde trabalhava. Apenas 37 segundos duraram do avistamento do iceberg e a colisão do navio, que causou vários buracos na parte inferior do casco do navio, e não foi um corte como mostrado no filme, o que levou o navio a afundar após 2 horas e 40 minutos em 15 de abril de 1912. Dos 9 cachorros a bordo, 2 foram resgatados, um Lulu da Pomerânia e um pequinês. O passageiro mais rico do Titanic, John Jacob Astor, teve uma morte trágica ao ter sido esmagado por uma das chaminés que despencaram no navio. No filme, ele é substituído pelo amigo de Jack, Fabrizio, mas na verdade era este rapaz. Sua fortuna era cerca de 2 bilhões de dólares nos dias de hoje, pouco mais de 7 bilhões de reais. O também famoso empresário americano Benjamin Guggenheim fez exatamente como mostrado no filme. Se vestiu com sua melhor roupa, juntamente com seu mordomo, para esperar afundar dignamente com o navio. Estamos com nossos melhores trajes e prontos para afundar como cavalheiros. Outro empresário famoso que fez parte da história do Titanic, mas não diretamente, foi Milton Snavely Hershey, dono das fábricas Hershey de chocolate, que tinha passagens reservadas para o Titanic, mas que cancelou sua viagem para pegar um navio que partiria mais cedo para a América. Os músicos que aparecem no filme realmente tocaram até o navio afundar, sendo o ator Jonathan Evans Jones um violinista profissional. O casal que aparece morrendo juntos no filme, gente, era na verdade Isidore Strauss, proprietário das lojas Macy, e sua esposa Ida. Eles estavam casados por 41 anos e se recusaram a abandonar um ao outro, preferindo morrerem juntos. Os portões da terceira classe haviam sido trancados sim, gente, mas não porque os comissários quisessem, como foi mostrado no filme. Essa era uma prática comum e que estava de acordo com a lei de imigração americana da época, a fim de que doenças e infecções pudessem ser contidas, já que naquela época a saúde das populações mais baixas era precária. Isso fez com que muitos passageiros morressem, pois não sabiam como chegar aos andares superiores onde estavam os botes salva-vidas, já que os corredores do navio eram realmente um verdadeiro labirinto. A temperatura das águas do oceano na noite do naufrágio media menos 2 graus Celsius, o que daria para sobreviver por no máximo 15 minutos. E foi justamente o frio extremo a causa principal das mortes dos mais de 1.500 passageiros. O caso mais curioso de resgate foi o do padeiro do navio Charles Joffin, que aparece ajudando Rose no filme, e que esteve em contato com a água gelada por mais de 2 horas até ser resgatada, tendo danos mínimos, o que mostra que algumas pessoas podem ter resistência natural ao frio. Dos 1.500 corpos, apenas 306 foram resgatados, dando-se preferência aos da primeira classe, o que deixava os passageiros de outras embarcações chocados ao ver os corpos em decomposição à deriva dos que não faziam parte daquele seleto grupo. Dizem que o naufrágio do Titanic havia sido previsto. Em 1898, Morgan Robertson havia escrito Futility, ou Futilidade em português, que contava a história do maior e mais caro navio até então construído, que se dirigia à América, chamado Titan, que em uma noite de abril, depois de se chocar com um iceberg no Atlântico Norte, começa a naufragar, logo depois de ter partido-se ao meio. O navio da história também era descrito como inafundável, e assim como o Titanic, não tinha botes o suficiente para salvar suas centenas de tripulantes. Várias estratégias de tentar resgatar o Titanic já foram elaboradas, porém ainda não existem meios efetivos de tirar o navio, que está quase 4.000 metros de profundidade no fundo do mar. Ou seja, gente, são quase 4 quilômetros. Além de ser algo astronomicamente caro e ainda a possibilidade dele se destruir por completo com a tentativa. E para finalizar, sobre o filme. O filme de James Cameron de 1997 foi um dos maiores sucessos de todos os tempos, tendo faturado mais de 2 bilhões de dólares naquela época, os 200 milhões gastos para fazer o filme, e ainda levou 11 estatuetas do Oscar em 1998. Uma semi-réplica do navio foi construída para o filme, mas só a metade, que é justamente aquela que aparece na cena do embarque que a gente vê. 2 das cenas mais marcantes foram feitas, na verdade, em estúdio, como a cena em que Jack gritava que era o rei do mundo, e a cena em que Rose e Jack se beijam na proa do navio. A canção My Heart Will Go On foi o maior hit do ano, tendo elevado Celine Dion à categoria definitiva de diva mundial, por sua performance única. Realmente só ela consegue cantar essa música com a perfeição que só ela tem.
E para a tristeza de muita gente, os personagens Rose e Jack nunca existiram. Assim como a família de Rose e seu noivo Cole, e os amigos de Jack, Fabrizio e Tommy. James Cameron queria relatar a história de Romeu e Julieta no navio, o que aparentemente deu certo, porém frustrou muitas pessoas que realmente achavam que Jack e Rose pudessem ter existido. Falando em Jack e Rose, em Kate e Léo, Kate tinha apenas 21 aninhos, apesar de parecer um pouco mais velha no filme, enquanto Léo tinha 24, apesar de parecer mais novo no filme. E então, galera, espero que eu tenha feito um bom trabalho aqui, espero eu, né? Espero que vocês tenham gostado também de saber dessas curiosidades. Eu não sei se você sabia disso tudo, mas difícil não sabia, agora tá sabendo, não é verdade? Muito obrigado por me assistirem, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, dê aquele like. E se você gostou ainda mais, dê um subscribe aí, se inscreva no meu canal, tá? Que aqui eu vou estar sempre surgindo com novas novidades, ok? So guys, thank you so much. This is Rafe Malik speaking, and see you next time.